Então, primeiro caso, ó. Quem são brasileiros natos? Quem pode ser os brasileiros natos? Serão considerados brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Meus queridos, qual o critério que existe aqui? O critério jus soli. Critério jus soli. Porque, ó, os nascidos na República Federativa do Brasil, critério jus solis. Presta atenção. Segundo o artigo 12 da Constituição, serão considerados brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Preste atenção em 2 pontos importantes. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Na verdade, a gente não vai estudar a regra agora. A gente vai estudar a exceção. Por quê? Se eu souber a exceção, eu vou saber a regra. Então, o que eu tenho que saber sobre esse inciso para não errar na prova? Vamos lá. Então, eu tenho que saber o seguinte, ó. Quem são aqueles? Quem são aqueles que nascem no Brasil e não são brasileiros? Então, preste atenção. Eu tenho que saber a exceção. Quem são aqueles que nascem no Brasil e não são brasileiros? Porque a regra eu já sei. Qual é a regra? Nasceu no Brasil é brasileiro. Eu preciso, para não errar na prova, saber as exceções. Porque sabendo as exceções, eu vou chegar à regra. Então, quem são aqueles que nascem no Brasil e não são brasileiros? Vamos lá. Primeiro deles, pais estrangeiros. Pais estrangeiros. Mais, voltar mais. Quer dizer que um deles esteja a serviço, vou botar de cor diferente, para ninguém errar, é serviço do seu país. Preste atenção. Então, quem são aqueles que nascem no Brasil e não serão brasileiros? Aquele indivíduo que é filho de pais estrangeiros. Então, tem que ter o pai e a mãe. Mais, não é ou, é mais, que um deles, aí só precisa de um. No primeiro requisito eu preciso de 2. No segundo eu apenas necessito de 1. E um deles esteja a serviço do seu país. E um deles esteja a serviço do seu país. Tranquilo? Vamos aos exemplos, para a gente fixar legal. Vamos lá. Ó. Bio-brasileiro, casado com francesa, vivem no Brasil e aqui nasce o seu filho
o Guinho. O Guinho será o quê? Preste atenção. Ó, vamos voltar para a tela. Os pais são estrangeiros? Não. Então, meus amigos, se os pais não são estrangeiros, eu não tenho o primeiro requisito. Se eu não tenho o primeiro requisito, o Guinho vai ser o quê? Brasileiro nato. O Guinho vai ser brasileiro nato. Emanuel, me explica aí de novo. Ó, para que esse indivíduo não fosse brasileiro nato, eu teria que ter o quê? Que os pais fossem estrangeiros e um deles estivesse a serviço do seu país. Logo no primeiro caso, eu não tenho dois estrangeiros, eu tenho um brasileiro e um estrangeiro. Então, para esse indivíduo não ser brasileiro nato, os dois tinham que ser estrangeiros. Vamos para cá, outro exemplo. Esse já caiu em prova. Paolo, italiano, casado com Josefa, brasileira. Paolo, americano, casado com Josefa, brasileira. Paolo, a serviço da Itália, vem trabalhar no Brasil como diplomata. Paolo, a serviço da Itália, vem trabalhar no Brasil como diplomata. E da relação dele com Josefa, aqui no Brasil, nasce o seu filho. O filho de Paolo, diplomata italiano, e de Josefa, vai ser o quê? Pessoal, ele vai ser brasileiro nato. Emanuel, por que ele vai ser brasileiro nato? Vou dar um bizuzinho para você nunca mais errar. O bizuzinho é da regra da feijoada. Preste atenção. O que é a regra da feijoada? Ó, feijoada é comida típica o quê? Brasileira. E o que é a feijoada? É uma misturada, né? Misturada de tudo. Tudo que você tem, você colocou lá na feijoada. A regra é essa, cara. Ó, brasileiro entrou na relação, acabou-se. Da feijoada, misturou brasileiro, entrou na relação, misturou, ó, misturou aqui, obrigatoriamente o indivíduo tem que ser brasileiro nato. Esqueçam, esse cara aqui, Paolo, poderia ser até presidente da Itália, mas casou com um brasileiro, acabou, vai dar feijoada. Por quê, meus amigos? Porque, ó, o primeiro requisito para esse indivíduo não ser brasileiro nato é o quê? Que os pais sejam estrangeiros. E no momento que eu tenho um brasileiro, eu não tenho os dois estrangeiros. Eu tenho um estrangeiro e um brasileiro. Brasileiro entrou nessa relação, deu o quê? Deu feijoada. Então, se deu feijoada, vai ser brasileiro nato. Entenderam aí? Vamos ver se vocês entenderam aí mesmo. Colocar outra situação. Breiner, alemão, casado com Marie, francesa, moram aqui no Brasil e trabalham no seu restaurante aqui no Brasil. Então, Breiner, alemão, casado com Marie, francesa, possui um restaurante aqui no Brasil e lá trabalham, e dessa relação nasceu o seu filho. Esse menino vai ser o quê? Brasileiro nato. Por quê? Os pais são estrangeiros, Emanuel? São. E nenhum deles está a serviço do seu país. Ocorrendo isso, vai ser brasileiro nato. Porque os pais são estrangeiros, mas nenhum deles está a serviço do seu país.
Outra situação aqui. Vamos lá. Zoan, russo, casado com Meg, americana. Juan, a serviço do governo russo, vem para o Brasil. E aqui nasce o seu filho. Esse menino vai ser brasileiro? Não. Por que não vai ser brasileiro? Porque aqui você tem os dois requisitos. Os pais são estrangeiros e um deles está a serviço do seu país. Então, por isso que o filho do russo, não é? E da americana não podem ser brasileiros. Por quê? Porque o russo está a serviço da Rússia. Agora, eu vou dar uma situação para vocês, cuidado. Caiu em prova e foi uma pegadinha de CESP. Preste atenção. Juan, espanhol, casado com Marie, francesa. Juan, espanhol, casado com Marie, francesa. Presta atenção, pessoal. Juan, a serviço do governo francês. Juan, a serviço do governo francês, vem para cá. E aqui nasce o seu filho, Juanito. Juanito vai ser o quê? Vou repetir, preste atenção. Juan, espanhol, casado com Marie, francesa. Juan, espanhol, casado com Marie, francesa. Juan vem a serviço do governo francês. E aqui nasce o seu filho, Juanito. Juanito será o quê? Cuidado. Juanito vai ser brasileiro nato. Emanuel, como é que Juanito vai ser brasileiro nato se os pais são estrangeiros? Mas faltou um requisito. Preste atenção. Juan não estava a serviço da Espanha. Juan estava a serviço da França. E o requisito é estar a serviço do seu país. A França não é o país de Juan. Então, vejam, Juan, espanhol, casado com Marie, francesa. Juan, a serviço do governo francês, vem para o Brasil. E aqui nasce Juanito, seu filho. Juanito vai ser o quê? Brasileiro nato. Agora, vamos colocar a situação aqui. Juan, espanhol, casado com Marie, francesa. Juan, a serviço do governo espanhol, vem para o Brasil e aqui nasce o Juanito, seu filho. Juanito seria o quê? Não pode ser brasileiro. Por que não pode ser brasileiro? Porque, vai estar nessas duas situações. Filho de pais estrangeiros e um deles está a serviço do seu país. Juanito será o quê? Juanito será espanhol. Será espanhol. Eu sei que vocês estão se perguntando aí. Ei, Emanuel, ele pode ser espanhol e pode ser francês? Pessoal, a priori ele vai ser espanhol. Tratado internacional. A priori ele vai ser espanhol. Mais tarde, ele pode adquirir a nacionalidade francesa pela mãe. Mas, em regra, a priori, ele será espanhol. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aí, tá? E a gente volta já já. Espera aí.